Fala galera! Salve! Estamos aqui no nosso hostel, esperando a agência vir pegar a gente para irmos para mais um passeio. Bora lá! Hoje a gente vai conhecer a Laguna Sejar. É uma laguna que tem aqui no deserto do Atacama que ela é tão salgada que você não afunda. Exatamente. E aí só tem mais uma, né, no mundo. Isso, são 2 lugares no mundo onde tem um lugar como esse. Um é aqui no Atacama e o outro é o Mar Morto, que fica lá em Israel. Então são 2 lugares bem especiais, assim. Exato. E a gente vai conhecer um hoje. Então bora lá com a gente ver como que vai ser essa aventura. Bora lá. Valeu! Chegamos aqui na primeira parada e ela é o Ojos del Salar. Isso, se chama Ojos del Salar, que são olhos do salar, porque tem 2, como parecem crateras. Isso. Que aí são 2 olhos gigantes, que a gente vai mostrar aqui pra vocês eles. São 2 crateras que estão cheias de água. Sim. E aí parecem meio que lagos assim. Não se sabe muito bem como elas foram formadas. A gente vai ter uma explicação já do que aconteceu. Mas aí por ser 2 crateras uma do lado da outra ali, falam que são os Ojos del Salar. Aqui tá o primeiro. É grande mesmo. E a guia falou que eles têm de 25 a 30 metros de profundidade. Sim. No passado, uns 15 anos atrás, os turistas podiam mergulhar, porém teve alguns turistas que derrubaram um carro dentro. E depois que isso aconteceu, por causa disso eles descobriram a profundidade dos órgãos, que era bem fundo, né? E depois desse acidente eles fecharam, então agora os turistas só podem admirar. Inclusive tem até demarcada aqui a trilha e a gente não pode avançar além dela. Vamos ali ver a outra. A outra tá logo ali atrás. A outra dá pra chegar mais pertinho. Sim. Então acho que deve ter sido aqui que derrubaram o carro. Provavelmente. E pra vocês verem como o turista às vezes só atrapalha. Abusa, né? A guia falou que estava conversando com a comunidade que cuida aqui do parque. E ontem mesmo tinham turistas que queriam urinar dentro dos ônibus. Sendo que tem um banheiro aqui do lado. A guia explicou que os dois lagos, né, eles são interligados no subterrâneo, porque a água é conectada, né? Tem os bolsões subterrâneos de água e os 2 são conectados por baixo. Ela diz que provavelmente foram escavações que os povos atacamenhos começaram e com o passar dos anos o solo foi erosionando, né? Isso, sim. E aí o buraco foi aumentando. Essa é uma das teorias de como foram criados os Ojos del Salar. Certeza, né? Não se tem certeza, exato. E aí a segunda teoria é de que provavelmente foi uma erosão natural mesmo, que foi acontecendo com o tempo. E uma outra foi que a mais bizarra, né, é que foram meteoritos que fizeram esse buraco. Mas ela falou que essa é a menos provável. Isso, a mais provável é a que escavaram aqui mesmo e com o tempo foi vindo água. Primeira coisa que vocês precisam entender, o deserto do Atacama é um deserto muito extenso, muito grande. Ele vai começar no sul do Peru e vai até muito mais ao sul da onde a gente está agora, mais ou menos na região de Copiapó. Então, o que a gente fala do deserto mais árido do mundo vai estar num sector mais norte, mais ao norte da onde a gente está agora, que realmente tem baixas precipitações. Onde a gente está agora, a gente tem basicamente uma formação de oásis. Por isso que a gente vai ver tanta água e tanta vida. No ponto que a gente está agora, realmente tem menos. Mas tem certos lugares, como por exemplo, lagunas altiplânicas, que vocês vão visitar amanhã, que aí sim vocês vão ver muita fauna, muita flora, muita água para todo lado, já que a gente está falando de um deserto. É importante vocês também terem isso claro, tá? Mas o que acontece agora nesse momento do ano
do porquê que a gente tem todas essas nuvens acumuladas. Se vocês olharem aqui desse lado, a gente tem a Cordilheira dos Andes. Nela tem muitos vulcões nessa zona, só que agora elas estão totalmente tapadas pelas nuvens, tá? Sempre as nuvens vão chegar primeiro nesses pontos mais altos dos vulcões. É normal que aconteça isso. E ela fica parada Mas ali, isso... não consegue passar. Como? E ela fica parada ali e não consegue passar. E ela fica parada, mas agora é uma época que ela está atravessando. Por quê? Esse é um processo bem longo que na verdade vai começar no deserto do Saara, na África, onde o fósforo, através de todos os ventos, todo o movimento que a gente tem, vai chegar e vai alimentar a bacia do Amazonas, tá? Com esse aumento, o Amazonas produz muita água, muito oxigênio, mas também tem muita vida e é consumida ali mesmo, normalmente. Mas nessa época do ano, como a gente tem um aumento do fósforo, tem um aumento da precipitação e a gente tem um aumento das nuvens, que a gente também pode chamar de rios voadores, porque tem muita quantidade de água nisso. Mas normalmente o que acontece? Isso vai chegar até os pontos altos da Cordilheira dos Andes, onde aqui a gente está falando num promédio de 5.500 metros de altura acima do nível do mar, o que é muita coisa, batem nessa região e se devolvem. Mas nesse momento do ano a precipitação é tão grande, o volume é tão grande, que elas conseguem atravessar os Andes. E aí acontece o fenômeno que a gente chama de inverno altiplânico ou inverno boliviano. E por isso que a gente tem nuvens, chuva e aumento dos caudais, de aumento de água nas lagunas. É um fenômeno super importante para o deserto, porque é um momento que a gente vai aumentar a água em toda essa região. Gente, aproveitando aqui, ó, para mostrar para vocês, ali, bem no fundo, é o Licancabur. Dá para ver só A parte de baixo. a parte de baixo dele. E lá do outro lado é a Quimal. Essa é a montanha por quem o Licancabur é apaixonado. E uma vez no ano, né, no solstício de inverno, a sombra dele percorre toda essa distância até chegar na Quimal. Cara, é muito longe. É Eu não muito imaginava longe. que era tão longe. É isso, né? Muito legal. O amor entre montanhas é bem forte. Chegamos no segundo ponto de parada, a Laguna Tebenkish. Isso. E é bem legal daqui porque tá dando a impressão de que meio que lembra o Salar de Uyuni. Sim, que é tudo branco. É, aqui Mostra aí ó. pra galera. Aí a gente vai entender aqui com a guia como que foi o processo de criação dessa laguna e o que acontece nela de interessante. Né? Bora lá. Bem, como não sei se vocês viram, estamos na Laguna Tebenkish, certo? É a nossa segunda parada. A laguna, como vocês podem ver, ela é bem extensa, ela é bem grande, mas ela também já perdeu bastante água, se vocês verem pela marcação do que era essa laguna antigamente e a quantidade de água que apresenta agora. Isso porque ela tem mais água esses dias, porque como comentei, a gente teve chuvas há mais ou menos uns 25 dias atrás. Ela estava realmente muito seca. Nos meses de agosto e setembro também, que é pós-inverno, a gente também tem um incremento, um aumento na quantidade de água que a gente tem em todas as lagunas na zona. Não somente disso, que vem também por degelo, água que se acumula no que é principalmente a Cordilheira dos Andes. Essa laguna é uma laguna que se encontra protegida já faz alguns anos, porque a gente consegue encontrar vida dentro dela, tá? A gente encontra o que são seres extremófilos. Eu acho que nos geysers vocês falaram disso também, que são vidas que sobrevivem em situações extremas. O que? De altas temperaturas durante o dia, baixas temperaturas durante a noite, o grande nível de salinidade, de sal que a gente tem dentro dessas águas. E desses seres extremófilos, não são os mesmos que a gente encontra nos geysers, entram todos nessas características de extremófilos, mas aqui especificamente na Tebenkish se começou a estudar a origem da vida.
Exatamente porque esses micro-organismos extremófilos que a gente encontra aqui são os mesmos que a gente encontra faz milhões e milhões de anos aqui na Terra. Por isso que elas estão protegidas. E não sei se vocês viram que tinha uma plaquinha que falava rocas viventes, né? Pedras sobreviventes, podemos dizer assim. Que são exatamente essas formações que a gente consegue ver que parece um coral, que seria uma forma de, a olho nu, saber que a gente tem presença de vida, que exato pelo processo de metabolização, eles começam a formar esses tipos de corais, esses espaços, essa presença de gases dos processos de metabolização que a gente tem desses micro-organismos. Mais que nada, eu quero que lá no fundo, onde estão as montanhas, não sei se vocês conseguem ver uma coisa branca. É o ALMA. Muito bem. É o ALMA aqui. É o Observatório ALMA. Não sei se vocês já escutaram a falar do ALMA. O ALMA é o maior observatório de astronomia do mundo, tá? A gente tem outros observatórios aqui na zona, inclusive estão terminando de construir outro também, bem alto. E isso se dá porque aqui a gente tem as condições ideais, onde a gente tem um promédio de 270 dias de céu limpo no ano, ou seja, 270 dias que a gente não vê uma nuvem. Assim que realmente hoje é algo bem... Só final de fevereiro, começo de março. Exatamente. Só quando os paulistas chegam. Que é o momento do inverno altiplânico. Mas que também é incrível porque a visualização de nuvens que a gente tem daqui é única. E cada nuvem também vai dizer uma coisa. Então, por exemplo, a gente tem aqui as altos nimbos castellanos, que ela é um tipo de nuvem que marca choques diferentes de temperaturas de ventos, mas elas não indicam chuva. Então, cada nuvem que a gente tem, se vocês começarem a observar, eu tenho um guia, depois eu posso mostrar para vocês. Cada nuvem vai significar uma coisa, ou mudança de temperatura, ou porque vem chuva agora, ou porque vem chuva em uns dias mais. Então, é incrível como a gente também pode ler o céu e se preparar também para o que vem. Chegamos aqui na última parada de hoje. A mais esperada, a Laguna Sejar. Exato, é aqui que a gente vai poder nadar e não afundar. Pelo que falam, a gente não consegue afundar. Isso. Por mais que tente, impossível afundar. Vamos ver, né? E pelo que falaram também, a água é gelada, então vai ser uma aprovação. Exato, e tá sem sol hoje. Quando a gente tava na outra parte até que tava sol, mas aqui... Olha essas nuvens, mano. A chuva lá no fundo. A chuva ali. Bom, mas é isso aí. Vamos lá, Bora né? lá. Aqui a gente está observando a Real Laguna Sejar, tá bom? A Real Laguna Sejar está fechada, é uma laguna protegida. Como vocês podem ver pela marcação que ela tem, a quantidade de água que é perdida dessa laguna com o passar dos anos. Essa laguna tem uma porcentagem de sal de 23%, ou seja, 23% dessa laguna é puro sal. Já com relação à Laguna Piedra, que a gente vai ver que tá para lá, onde a gente vai ter a experiência de não afundar, já que a gente altera a densidade da água com relação à presença do sal, ela tem 27% de sal, e em comparação com o Mar Morto, ele tem 33%. Tá? Ele é bem mais salgado. E a laguna mais salgada que existe, que está na Antártica, tem 44%. Tanto que mesmo com as extremas baixas temperaturas que se apresenta lá, é uma laguna que não congela pela grande presença do sal. Tá? Então, galera, como a nossa guia explicou aqui pra gente, uma informação que a gente também não sabia, a Laguna Sejar, ela é fechada hoje em dia, não se pode mergulhar nela, porque
ela já perdeu muita água que ela tinha, então hoje ela é muito menor. E a laguna que a gente vai mergulhar para ter a experiência de boiar é a Laguna Piedras, que fica aqui do lado da Laguna Sejar. Estamos a caminho dela agora. E aí? Tá gelado aqui, vai. Tá gelado aqui. Já tem umas pedras grandes. Tá. Olha lá, olha lá. Tem flamingo? Ai, ele tá Vai pra cá. Vai, Vai voar aqui. Meninos, filme. Que legal, gente, olha. Que lindo. Perdido. Aí já não dá pé? Não, acho que não sei. Mano, é muito. Ela falou que ali já não tem pé já. Geladinho, geladinho. Geladinho? O problema é sempre a região vive a barriga é difícil. É, então, aí que é complicado. Abaixa de uma vez. Cuidado pra não entrar com a cabeça, quase isso. Boiou? Boiou aqui, ó, sem esforço nenhum. Caramba! Pô, da hora. É muito legal. Tá legal? Tá muito legal. É muito legal. Parece que se você tentar forçar o pé no chão, ele não deixa. É, até se você abaixa o pé, você Eu tô fica... com medo até de tentar forçar, muito vai de dar um tentar fazer passo virar e pra já frente em vez de pra trás, sabe? É. Tá bom, tá bom. Mano, muito brisa. Minha vez, vamos lá. Eu falei, tenta botar parte do corpo pra fora. Caralho, mano! Oh, Mano, é muito legal. que legal! É bom. Mano, Meu Deus! É legal porque você não consegue ficar com a perna pra fora. Não dá, cara! Não, se você desce assim, você ainda não afunda. Não. Muito legal! É só enfiar a cara na água. Nossa, O tá só pra fora. Ó, vou olhar até de lado. Pô, eu não tô me mexendo, ó. Não tô me mexendo. Não, e se você tem que ficar em pé, você fica gelado, de mas você coloca o pé no fundo, tá muito gelado. Sim, é verdade. Quando você é. fica de pé, dá pra sentir o O pé fundo pra tá muito baixo, a gelado. água embaixo tá mais gelada. Gente, que Eu doideira. vou boiando até sair. Não, vejo que manda agora. Muito da hora. Agora a gente vai sair naquela lateral lá. Caraca, que doideira. Quem sabe nadar, papai. Mano, muito legal. coisa na minha mão. Não, tá de boa. Eu seguro. Mano, muito doido. Aos pouquinhos eu tô Ó, pra quem não sabe nadar, isso aqui é ótimo. Perfeito, né? Legal. Putz, olha a chuva que tá vindo ali. Meu Deus. Gente, que doideira. Mano, muito legal. Muito legal. Tô abismado. Não, eu ficaria um tempão aqui De tranquilo. boa. Eu tô vendo. De boaça. Doido isso daqui. Ah, achei uma pedra. Uma pedra, caralho. São Paulo, a gente tá Mano, vocês têm noção que eu tô parado. Não tô batendo perna, não tô nada. Tô parado. Meu Deus do céu. Tá translúcido, né? Porque dá pra Parece gente olhar ser bem aqui, transparente. dá pra você ver o chão daqui. Oi? É sal, né? Embaixo é tudo. Certeza. É verdade. É achado esse lugar. Não, mas batendo o olho assim parece marrom mesmo. Com pedras vermelhas, como se fosse lá Passarinhos que ela pedras. falou. É, baiano. Cara, sensacional isso aqui, ó. Tá de boa. Sem fazer nada. Sem fazer nada. O cabeludão lá, né? Eu esqueci o nome dele. Ó o vento me levando. Eu vi que ele tinha saído, achei que tinha acabado. Superar as confusões, superar nada, tá querendo dinheiro. Tipo, a minha perna ali, o meu corpo aqui e fazendo nada. Tão aqui em cima. Faz uns 3 anos que eles estão fazendo aquele. E aqui não dá pé. Não. E não dá Foi pé. uns 3 shows deles de despedida, lembra?
E realmente, tá, no começo tava gelado, mas eu não tô mais sentindo Agora frio. tá quentinho. Tô tranquilo. A gente comprou e o show era tipo do lado de maio, fora, né? É, Tá frio, tá ventando pra caramba. do mesmo show, É, hoje o sol não quis nos acompanhar. Tá tudo Aí a bem, gente pegou tá muito legal. barato, porque o ingresso que eu tinha pago antes, eu paguei R$250. Tenta colocar pra sua barra. Tipo, o máximo que você consegue fazer é ficar assim. Tipo, eu consegui ficar em pé, mas tem que concentrar muito. Aqui eu tô em pé. Sim, Mas você tem que ficar fazendo força com o pé pra descer. Sim. Aí se você relaxa o corpo, aí você... exatamente. Mano, muito bom. E eu vou, e aqui ainda tá sarrado. Um buraco de tipo, um pouco de areia no meio. Sim. E aí, amor? Nossa, Nota pro passeio. sensacional. 10 de 10. 10 de 10. Ainda mais eu que não sei nadar. Maravilhoso. Isso aqui é ótimo. Perfeito. Tem um geyser no final. Mano, é muito legal, porque quando você boia, normalmente você tem que ficar concentrado na respiração. É, tem que aqui- manter o ar no peito. E aqui não, tipo, a gente conversando, Não fazendo não nada. fazendo nada. Tipo, você tem que fazer força pra ficar com o corpo na água. Pra fazer, quando faz força, aí dá pra ficar assim, em pé. Ah, não, dá pra ficar de boa assim também. Mas aí É, mas você não tá esticado. Não, o pé ainda lança pra cima um pouco. Se você estica, você tem que ficar fazendo força, senão você sobe. E aí quando você vai pra trás um pouquinho, você Cara, já fechado. Eu ia... Saímos aqui da lagoa. Tudo branco, olha a minha cara, mano. É verdade. Olha aqui atrás, tudo branco, cheio de sal. A câmera tá toda branca. Sim. E, gente, muito da hora. Deve ser melhor com o solzinho, que tá um frio desgraçado, mas muito bom. A experiência é muito divertida. E agora a gente vai fugir dessa chuva que tá chegando aqui. Bora. Gente, eu tô cinza. Meu Nossa, Deus do aqui céu. tá muito. Olha aqui, ó a minha mão. Mostra a sua. Aqui, Kaique também. Até eu que já sou branco. Ai, tá um negócio na lente, peraí. Pronto, agora vocês enxergam a gente melhor. Olha que vira o pescoço. Olha isso. Meu Deus. A Vamos câmera lá, né? também tá toda branca. Sim, putz. Mas, gente, sensacional. Vale É totalmente muito a pena. divertido. Sim, nossa. A sensação de você não afundar é muito gostosa. É bizarro, mano. Bizarro. Muito legal. Pena que é pouco tempo, né? Se desse pra ficar mais, eu ficaria ali. É. Uns 40 minutinhos. Eu acho que eles conseguiriam deixar a gente mais se não fosse essa chuva aí. Sim, Que a mulher, ela falou, por causa da chuva ali, 6h45, todo mundo fora. justo. Aí. É, a gente não deu Saímos. tanta sorte com o tempo. Mas foi legal, porque a gente não teria tanto tempo a mais assim também, porque é calculado o tempo que a gente pode ficar aqui dentro. Isso, e do não parque. ter sol até que não é tão ruim, porque Sim. um ponto daqui que você não pode passar protetor solar para não contaminar a água. Isso. Então imagina, se aqui tivesse um solzão, aí você entra nessa água salgada, você não pode ficar muito tempo, senão Esquece. se queima Você todo. torra. Então a gente ficou ali uns 15 minutos tranquilo na água, justamente porque não tem sol hoje. Sim. Se tivesse solzão, eu ia entrar, ficar 5 minutinhos e sair. É. Nem isso até, né? Porque com sal, do jeito que é, É, 2 minutinhos. 2 minutos. Mas é isso, adoramos o passeio. Essa foi a última parada, agora a gente vai voltar pra cidade. Vamos tomar um banho antes, Tomar tirar uma esse ducha sal. gelada, né? Mas fazer o que? É o que tá tendo. E é isso, galera. Vamos lá.